Podem sentar, amados. Meus amados e queridos irmãos, agradecemos a Deus por tudo que o seu Deus ele tem determinado. E agradecemos a Deus pela vida de cada uma das irmãs que todas as quarta-feiras estão aqui conversando com Deus, nos apresentando a igreja, os enfermos. Também na sexta-feira fazendo também a visita aos enfermos também. Deus continue ajudando, Deus continue abençoando em o nome do Senhor Jesus. Nossa irmã Osana, nossa irmã Tereza, irmã Miriam, irmã Andréa, secretária, irmã Valdelúcia, a Tereza e as demais irmãs que aqui estão fazendo o trabalho para a glória de Deus. Mas deixa a tua Bíblia aberta, por gentileza, a você que está na rede social, presta bem atenção. Primeiro, precisamos entender, estamos vivendo um momento. O que as irmãs aqui agradeceram, algo que parece tão simples, a mordida de um cachorro, mas ela sabe o momento que ela passou com a sua filha, algo que para você pensa que é ilusório, o que uma mãe, uma avó passou com a sua netinha, e outras aqui que passaram aqui falando o que Deus ele tem feito. Parece até um jargão, né? Deus fez sumir, Deus mudou a situação. Parece até um jargão. Mas verdade é que nós não trabalhamos com jargão, certo? Trabalhamos com a palavra de Deus, o que ela fala para nós acreditamos no que a palavra de Deus ela fala e a fé ela é gerada pela palavra, certo? Um certo psicólogo, ele escreveu uma receita para a sua paciente. E a receita dizia o seguinte: vá para a igreja que você vai ficar bom. Certo? Porque problema da mente, da alma, quem resolve é a palavra de Deus. Amém, amados? Então, observamos que primeiro precisamos entender, você que está também na rede social aí do outro lado, precisa entender primeiro quando nós dobramos os nossos joelhos e conversamos com Deus. Então, precisamos aprender, estar ciente que nós não estamos ali para um passatempo, estamos ali conversando com o Ser Supremo, que é Deus. Estamos ali conversando com o nosso Pai, estamos ali conversando com aquele que muda a situação, com aquele que faz o que você não pode fazer, fala o que você não pode falar, age onde você não pode agir, trabalha onde você não pode trabalhar. Então, a Bíblia Sagrada nos diz, está cheia de exemplos, amados, quando nos mostra Deus, ele trabalhando por todos aqueles que confiam nele. Observe lá no livro do Gênesis, como Deus trabalhou na vida de José. A Bíblia Sagrada diz que José, ele teve sonhos, e os seus irmãos, até o seu pai ignorou o sonho. Que é isso, meu filho? Você quer dizer que eu e sua mãe vamos nos prostrar diante de você? E ele disse, são sonhos, papai, eu não sei, eu queria que o senhor me desse a interpretação. Mas verdade é em que Deus estava revelando a José algo que iria acontecer. E no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, nós observamos que estava lá exatamente Jacó ajoelhado diante de José, porque José era o segundo faraó. Então, verdade é, observe também que Deus tira do calabouço, coloca na cadeia de Potifar, de Potifar vai ser mordomo, volta para a cadeia e da cadeia vai para o trono. Então, observamos que Deus, ele tem negócio com cada um que se coloca à sua disposição. Amém, amados? Aí vai uma frase ou algo que eu gostaria que você dissesse à sua irmã, é exatamente isso, olha, Deus, ele sabe do amanhã. Não tenha medo não, Deus, ele sabe do amanhã. Certo? Talvez você está conversando com com uma nova dirigente de ciclo de oração, talvez você esteja conversando com a missionária, talvez você esteja conversando com a grande empresária do amanhã. Deus, ele sabe de todas as coisas. E olha, e Deus, ele faz, seu Deus muda, pum,
Deus muda a situação, certo? Por quê? Porque ou nós acreditamos no que diz a palavra, ou nós abrimos de carreira daqui, certo? Mas o objetivo aqui é continuar crendo na palavra de Deus, certo? E precisamos estimular a nossa fé. E a fé, ela é estimulada quando lemos a palavra, passamos a conhecer a Deus pela sua palavra. Então, primeiro, as irmãs vêm e quando dobra os joelhos, passa a ter intimidade com Deus. E essa intimidade ouve a voz de Deus, sabe o que Deus quer, sabe o que deve fazer ou não deve fazer, o que falar ou ficar calado, porque a Bíblia Sagrada, ela nos orienta assim. Então, nós observamos que, primeiro, nós não trabalhamos com jargão, não, senhor, com palavras de efeito, certo? Hoje eu estive visitando, fazendo uma visita a uma irmã, e eu disse o seguinte: eu vim lhe visitar, eu orei, pedindo o álcool, e uma pessoa conhecida entre nós, mas precisa. Fui lá, conversei, disse eu gostaria de lhe dizer isso aqui, certo? Para Deus continuar te abençoando, te ajudando e ajudando a família. Certo? Isso é muito importante. Então, observamos, primeiro, nós não trabalhamos com jargão, mas trabalhamos com a palavra de Deus que gera a fé em nós. Então, observamos que muitos por aí começam a dizer coisas, dizendo que viu, que não viu, certo? Dizendo que Deus falou, que Deus não falou, certo? Mas vamos ver o que é que diz a sua palavra. A palavra de Deus, o que é que fala? A Bíblia Sagrada nos diz que Deus fala com o profeta e diz: você vai à grande cidade de Nínive, que eu vou destruir a cidade, vou matar o rei, vou matar todos os moradores, vou matar as aves, vou matar os animais, vou matar os... Eu vou destruir aquela cidade. Ora, a Bíblia Sagrada diz que o rei desta cidade, essa cidade era um povo perverso, e eles pegavam os profetas, arrancavam o nariz, arrancavam a orelha, degolava com a cabeça dos profetas, fazia pirâmide com ela. A Bíblia Sagrada nos diz que Jonas queria que Deus fizesse isso, porque Nínive era inimigo número 1 do povo de Deus, certo? Aquele tom de vingança, disse: é isso mesmo, tem de destruir mesmo, inimigo do teu povo é meu inimigo, eu quero que tu faça isso mesmo. Mas só que Deus queria dar uma lição a Nínive, certo? A Bíblia Sagrada nos diz em que Jonas compra passagem e não vai para Nínive, mas vai para Tarsis. Ele vai para outro lugar. Muito bem, quem quiser se vire, mas escute só, escute o que eu vou dizer. A missão que Deus deu para você fazer, faça. É você que vai fazer, certo? Essa história de estar passando, ou passa, repassa, não, eu não vou fazer. Manda fulano, Jesus feito Moisés disse a Deus, manda fulano, manda Arão, Deus fala melhor do que eu. Não, o que é para você fazer, Deus, ele quer lhe usar. Permaneça exatamente à disposição de Deus. Amém, amados? A Bíblia Sagrada, ela nos diz em que Deus manda uma tempestade, vai para lá, vem para cá, encontra Jonas dormindo, tá fazendo o que aí dormindo, joga um bagagem fora, e Jonas disse: o culpado sou eu. Isso é Deus, certo? O culpado sou eu. Às vezes, amado, Deus, ele está nos ordenando algo para nós fazermos e nós resistimos. E nós pensamos que é coisas da nossa mente, aí começa o ribuliço. Mas, rapaz, o que está acontecendo? É que você não quer fazer o que Deus mandou você fazer, certo? Porque para cada um, Deus tem um propósito, certo? O que Deus tem comigo não tem com você. O que Deus tem com você, Deus não tem comigo, certo? O que é para você fazer, quem faz é você, não sou eu. Agora, o que é para eu fazer, quem faz sou eu, não é você. O importante é que cada um de nós somos útil no trabalho que Deus, ele quer realizar. Glória a Deus. Vai para Nínive, foi para Tarsis, tempestade, me joga na água, eu não vou jogar, lança a sorte caiu sobre Jonas,
pega Jonas e joga no mar. A Bíblia Sagrada nos diz que na mesma hora veio um grande peixe. E quando estavam jogando Jonas, o grande peixe, olha, devorou. Aí começa agora, amados, um processo em que muitos começam a negar. Muitos começam a negar que Jonas não passava na garganta do peixe, da baleia, que Jonas, exatamente, o suco gástrico ia exatamente destruir Jonas, que começa a dizer a mesma coisa, o que realmente a ciência ela diz. Agora escute só, quem fez o grande peixe? Quem foi? Quem fez o grande peixe? Quem foi? Quem fez toda a estrutura do peixe foi quem? Quem fez o homem foi quem? Então Deus, ele trabalha como ele quer. Se Deus disser tudo o que ele vai fazer, deixa de ser Deus. Deus, ele é Deus e ele é mistério. Ele trabalha como ele quer. Aleluia. Ele permitiu o homem ser jogado na cova dos leões. O leão é um animal carnívoro, come carne. Agora tem uma coisa, carne de santo ele não comeu. Ele tem que jejuar, porque Deus, ele trancou a boca do leão e no dia seguinte, Daniel foi resgatado. Porque tudo está no controle de Deus, inclusive a nossa vida e o nosso fim. Está na determinação de Deus. Está na determinação de Deus como você ia chegar, quando, e está na determinação de Deus quando você vai partir. Agora, e quando não partir, esteja dentro da vontade de Deus. Amém, amados? A Bíblia Sagrada nos diz que o peixe tragou a Jonas. Só que a Bíblia nos diz, o salmista, ele disse, Senhor, tu conhece a nossa estrutura e sabes que somos pó. O que é que o salmista está dizendo? Senhor, foi tu quem fizesse esta matéria aqui, corpo, mas foi tu também quem fizesse meu coração, foi tu quem fizesse os meus rins, foi tu quem fizesse o meu baço, foi tu quem fizesse o meu pâncreas, foi tu quem fizesse meu intestino, foi tu quem fizesse meu estômago, foi tu quem fizesse tudo em mim. Então, Deus, ele conhece essa estrutura. E converse com o cientista, cirurgião, que tem aberto ou feito cirurgia em várias pessoas, aberto a pessoa exatamente por completo, e ele vai dizer que cada órgão está no seu devido lugar. Alguns começaram com a ideia dizendo que aquela pequena peneira que serve para peneirar, para tirar exatamente alguns resíduos, certo? Chamado vesícula. Vive sem vesícula, vive. Agora está faltando o órgão. E como está faltando o órgão, você não pode comer muita gordura. Você tem que ter cuidado no que vai comer. Por quê? Porque você perdeu o órgão. Então, tudo que Deus colocou em nós foi para uma função. Tudo! E Deus, ele fez tudo perfeito! A Bíblia Sagrada nos diz, o que o senhor quer dizer com isso, pastor Mael? É que Deus tem o controle de todas as coisas. A Bíblia diz que o peixe, olha, devorou a Jonas. Só que Deus preservou a consciência de Jonas. E fez Jonas ver o que ele não conseguia ver quando estava na terra. Está no texto. Observe como diz a palavra. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do grande peixe. Olha lá. Deus preservou a sua consciência, a sua alma, o seu espírito. E Deus ali, Jonas, ele diz, em que fez oração lá no ventre do grande peixe, lá
lá no ventre do grande peixe, ele conversou com Deus. Permita-me, por gentileza, não estou jogando palavras no ar, não estou aqui jogando, eu acho que isso. Tem situações que você está passando, é Jeová te levando para esse aperto aí, porque você deixou de buscar ao Senhor. Que é isso, pastor Mael? Não estou jogando palavras no ar. Nem tampouco o que eu acho, não, senhor. Deus tem levado muito, não está no ventre do grande peixe, mas tem passado por noites em claro. Por quê? Porque Deus quer exatamente mais intimidade, que você se aproxime dele com sinceridade. E busque a Ele com sinceridade. O que nós estamos vendo, amado, são muitos crentes que fazem vergonha de ser crente. Mas aquele que conhece a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada nos diz, ele adora e serve ao Senhor com o coração livre. Judas teve de ir para o peixe para fazer essa oração. Então, olha, faz a vontade de Deus. Não espera ir para o ventre do peixe. Você pode dizer à sua irmã, diga à sua irmã, não espere ir para o ventre do peixe. Faça a vontade de Deus sem precisar passar pelo ventre do peixe. Porque o ventre do peixe, ele vai dizer aqui, olha lá, versículo de número 2, e disse Jonas, na minha angústia, clamei ao Senhor. Aí, olha lá o que é que ele diz. Amado, escuta só. Deus está em todo lugar, inclusive no inferno. Que é isso, pastor Mael? Vou repetir. E fala sem medo. Deus está em todo lugar, inclusive no inferno. Por que o senhor diz isso, pastor Mael? Deus está aqui. E quando eu digo que Deus está no inferno, porque ele lançou fora aquele que era para lhe adorar e se rebeliou contra ele. E vai para lá todos aqueles que ele segue. Deus está ali mostrando que Deus, ele é justo. Não é a sua pessoa que está lá, mas a sua ação. O que Deus determinou. Você está aqui, Deus está na tua casa. Você está aqui, Deus está lá no trabalho onde teu marido ou tua esposa está. Deus está aqui, Deus está em todo lugar. No hospital, Deus está também. Porque Deus, ele age, a ação de Deus. Aleluia. E isso prova aqui. Olha lá como é que ele diz. Ele ora no ventre do grande peixe. E ele diz, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei. Vamos aqui entender isso aqui. Ele diz o seguinte, Jonas fez oração no ventre do peixe. Ele mesmo diz, Deus ouviu na sua angústia. Comece a pensar aí, quando você está angustiado. Comece a pensar. Se é bom ou se é ruim. É bom viver uma vida angustiada? Eu pergunto a você, é bom viver uma vida angustiada? É não. A Bíblia diz que Jonas estava angustiado. Eu não vou dar detalhes aqui sobre isso. Mas Jonas estava angustiado. Ele disse que se lembrou e clamou ao Senhor. E ele respondeu. Aí ele diz, olha, do ventre do inferno gritei. Quando se fala de inferno, você lembra de quê? Como é o inferno? Um lugar quente. Um lugar tenebroso. Um lugar assustador. Um lugar que causa arrepio. Um lugar que causa medo. Um certo dia um alcoólatra ia passando, o irmão desse que acha que tem poder mais do que os outros, foi dizer que um bêbado ia para o inferno. E o bêbado olhou para ele, não teve demora, largou a mão naquele irmão e disse, nunca mais diga que eu vou para o inferno, porque o inferno não é lugar de ninguém. Eu não quero ir para o inferno. Porque o inferno fala de angústia. Inferno fala de algo que está cheio de fogo.
Inferno fala de algo que está muito quente. Inferno fala de uma situação exatamente em que o calor estava imenso. É isso que ele está dizendo. Do inferno! Eu estou no inferno! É um calor tremendo! Aonde eu estou? Agora eu pergunto, quantas vezes nos encontramos também em momentos difíceis que o lençol é pequeno para você. A cama, por maior que você comprou, ela se torna estreita. Quantas vezes estamos em situações em que dobramos os nossos joelhos e não vem palavras para nós falarmos, mas dá vontade ou você só faz gemer. E você só lembra dizendo: tem misericórdia, Senhor. Você se inquieta e dobra o joelho, lança meu rosto na terra e diz: ouve, Senhor, a minha oração. É isso que João está dizendo. Eu estou aqui no calor tremendo. Isso é o inferno. Eu estou vivendo aqui. É no inferno. Aleluia. Mas no inferno eu gritei. E lá do inferno, aonde eu estava, Deus ouviu a minha voz. Agora, esse ouvir aqui não é simplesmente escutar. Porque tem muita gente, permita-me por gentileza, que escuta você. Até o teu marido. Você bota o café, você prepara a mesa, e depois você senta com ele, conversa com ele, e ele te escuta. Tá certo. É mesmo. É isso mesmo. Quando ele se levanta, faz a mesma coisa. Porque escutar não é dar ouvido. A Bíblia Sagrada diz, quando ele diz, e ele me ouviu, ele está dizendo, ele fez algo por mim. Ele trabalhou na minha vida. Ele me tirou deste inferno. Abachora macara baíca manara abachora macai. Deus, ele está ouvindo você, minha irmã. Não tenha dúvida disso. As tuas lágrimas, os teus choros, as tuas horas de joelho não são em vão. Deus, ele te ouviu. E quando ouve, ele diz, como disse lá ao profeta Moisés, me levantarei agora e descerei. Ele está dizendo, eu vou agir, eu vou trabalhar, eu vou fazer. Bachora bacara baíca manara bachora bacara bacuriminai. Você pode dizer ao seu irmão, à sua irmã, aleluia, Deus já ouviu o teu clamor. Tenha medo não de Deus já ouviu o teu clamor. Aleluia. Esse ouvir não é só escutar. Você está dizendo, Deus já está trabalhando por você. Deus já está trabalhando por você. Sacode aí a tua irmã e diga, Deus está trabalhando por você. Abachura macara manara chorimiara macai. Deus trabalha por aquele que espera nele. Amém? Glória a Deus. E as horas foram embora. Mas deixa-me falar só mais um pouquinho. Escuta só. Glória a Deus. Eu conheci o doutor Alcides, pai de Olga Sena. E ele disse, pastor, eu vou para a igreja, mas não gosto. Eu disse, por que o senhor não gosta? Ele disse, porque o padre fala muito e não deixa eu falar. E na sua igreja também o pastor fala muito e não deixa eu falar. Ele disse, porque lá o senhor não é advogado. Lá o senhor é ouvinte. Tá para aprender. Mas eu quero falar, mas não é para o senhor falar. Lá o senhor tem de ouvir. Amém, amados? Porque na igreja quem fala é o pastor. Amém? Vamos aqui, vamos lá. Olha lá, versículo de número 3.
Por quê? Agora veja só que ele estava consciente. Ele diz que ele orou, diz que estava no peixe, diz que estava no inferno, um calor tremendo. Ele diz tudo isso. Agora, por que aconteceu isso comigo? Aí diz assim, olha, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Foi tu, Senhor Deus. Foi Deus que colocou ele lá. Aqui não é obra do acaso. Não, Senhor. Foi Deus que disse: eu tenho um submarino para você, desobediente. Eu tenho um submarino para você, rebelde. Irmão, escuta só. Tem coisas que o pastor fala e eu posso falar? Eu posso dizer o que é que acontece com muitos crentes? Tem coisa que o pastor fala e você, crente, fica com raiva. Sai murmurando. Sai aqui pelos corredores falando mal do teu pastor. Vai lá para a cozinha, fala mal do teu pastor. Porque o pastor era assim, é misericórdia mesmo, mas tem. Certo? E fala, e fala, e fala. Agora, quando Deus faz, vai falar mal dele? Vai espraguejar ele? A Bíblia Sagrada diz que ele mata e ninguém lhe prende. Ele prende e ninguém solta. Ele fecha a porta e ninguém abre. Mas também quando ele abre, ninguém fecha. Porque ele é Deus. Ana disse, ele pega o miserável pobre do pó e diz, eu quero que você seja príncipe. E ele faz o homem príncipe. A Bíblia diz que ele pega príncipe e coloca para comer terra. A Bíblia Sagrada diz que chegou Nabucodonosor e disse, não foi eu que construí essa grande Babilônia para honra e glória minha. Besta é você, Nabucodonosor. Eu vou só mudar aqui algo que eu fiz perfeito, mas eu vou aqui descontrolar. Aí foi lá na cabeça de Nabucodonosor e mudou o fio. É só um fiozinho. Quem tem filhos que tem ataque epilético sabe que isso aí são fios que chocam. Quando não é obra maléfica. São fios que chocam. Aí a pessoa perde exatamente, fica exatamente com aquele estado convulsivo. Escuta só. Aí Deus disse, mas eu vou mudar algo aqui na tua mente. Aí Deus já mudou o fiozinho. Aí o povo pegava Nabucodonosor e dizia, senta aqui no trono. Deus disse, não. Eu troquei o fio e ele agora tem a cabeça de um jumento. Ele vai comer capim. Aí vai lá comer capim. Irmão, tem tanta gente, permita-me por gentileza, que são ricos financeiramente, é cheio de dinheiro, mas é pior do que um jumento. É pior do que um jumento. Porque Deus tirou o seu entendimento. Deus abençoou, 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 abençoou. E hoje ele não governa mais o que ele tem. Eu conheço pessoas assim, certo? Mas você está aí com saúde. Você está aí perfeito. E Deus dizendo para você também está na responsabilidade do outro lado, você está pensando que você está livre? Tá não, Jeová vai te pegar também. E tu vai ver quando ele vai te pegar. Ele muda o fio da tua cabeça e tu fica feito de jumento também. Porque a Bíblia Sagrada que nos diz, irmãos, é a palavra de Deus. Faça a ordem de Deus o que a Bíblia Sagrada fala. Seja crente, não incrédulo. Deus, ele é Deus. Aleluia. Olha lá, olha lá. Porque tu me lançaste no fundo dos mares. Ele diz que as águas lhe cobriram. As ondas também estavam sobre ele. Olha lá que angústia tremenda. O versículo de número 4, para nós concluirmos, porque as horas já se foram. E eu disse, olha, amados, escuta só. Ninguém, nenhum de nós devemos chegar na presença de Deus
dizendo que merece alguma coisa. Você não merece nada, eu não mereço nada. Senhor Deus, faz, Senhor Deus, o que eu mereço? Jeová disse, eu sei, tu mereces o inferno. Estamos aqui é pela misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse, é pela graça, para que ninguém se glorie. Aleluia. Diz a tua irmã, a graça de Deus te alcançou. Diz a ela, a graça de Deus te alcançou, a misericórdia de Deus te alcançou. Então desfrute da graça, não torne a graça libertinagem, mas honre ao Senhor teu Deus e viva a vida de uma pessoa livre que você é pelo poder do Evangelho. Amém, amados? Vamos aqui encerrar. Mas, pastor, vamos encerrar. Olha lá. Ele diz, olha, eu disse, lançado estou diante dos teus olhos. Veja agora o homem como mudou. O homem que queria que Deus mudasse, matasse Nínive, podia destruir por causa da maldade de Nínive, que já cheirava mal as narinas de Deus. Mas Deus queria dar oportunidade a Nínive. Se não se arrependesse, Deus destruiria, mas tinha de receber a mensagem. A Bíblia Sagrada nos diz, em que? A Bíblia Sagrada nos diz, ele diz, eu estou lançado fora dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Veja só, ele diz, eu estou aqui, mas se tu preservasse a minha consciência, o meu entendimento, se tu não me mataste ainda, eu vou ainda para o templo ver a tua santidade. Eu vou para lá. Glória a Deus. Verso de número 6. Eu desci aos fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Olha lá. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Tá difícil? Ore. Tá complicado? Ore. Tá fechadas as portas? Ore. Tá faltando saúde? Ore. Tá faltando sono? Ore. Deixa-me te dizer, tá faltando dinheiro? Ore. A oração é a chave que temos que abre qualquer porta. Qualquer porta ela abre. E cabe certinho, certo? Nessa fechadura que está fechada, que está difícil. Ore. Ah, pastor, é salvação. Vá orar. Bota o frechiqué na boca, viu? Fecha a boca e ore. Oração. Oração. Veja só. Estava lá os ferrolhos da terra no fundamento dos mares, dos montes. Os ferrolhos da terra corriam sobre mim. E para sempre, não. Mas tu livraste a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci a minha alma. Porque tem hora que estamos assim, né, irmão? Tem hora que estamos assim. Senhor. A Bíblia diz que por causa de muita aflição o justo delira. Não é isso? Mas não enlouqueça, não. Jesus não chamou você para ficar louco, não. Certo? A Bíblia sabe que delira. Quando desfaleci a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha o quê? A minha o quê? Oração no templo da tua santidade. O que Jonas orou foi lá no coração de Deus. Aleluia. Eu pergunto a você, eu vou fechar minha Bíblia, senão eu vou trazer mais exposição. Eu vou fechar minha Bíblia.
O que você tem pedido a Deus? Para que é que qual o motivo que você está fazendo esse pedido a Deus? Qual o motivo? Qual o motivo dessa bênção que você quer? Você quer essa bênção para quê? Para que você quer a bênção que você pediu a Deus hoje? Você que está nos acompanhando, você está pedindo bênção a Deus para quê? Tiago, ele diz que muitos não recebem. Vocês oram, vocês pedem, não recebem porque pedem mal. Por que eu peço mal, Tiago? Porque você pede para você ser glorificado. Porque você pede para o seu bel prazer. Tudo que façamos, amados, ou tudo que estamos fazendo, que seja para a glória de, para a glória de, você está pedindo uma boa veste, essa veste é para fazer ciúme à tua irmã, ao teu irmão, ou é para Deus ser glorificado? Se for para fazer ciúme, oração perdida, Deus não atende. Agora, Deus, o meu guarda-roupa não está composto, eu estou servindo a Ti, aceitei a Ti, e eu preciso mudar meu guarda-roupa. Porque mudando meu guarda-roupa, o Teu nome vai ser mais glorificado. Certo? Agora, tem gente que Deus deu roupa de crente e agora ele está pegando roupa de quadrilha e vestindo. Certo? E nós não fomos chamados para dançar quadrilha. Nós fomos chamados para adorar a Deus. As vestes que vestimos seja para a glória de Deus. Senhor, eu quero um carro. Para que você quer carro? Você quer carro para quê? Você quer carro para fazer inveja ao teu irmão? Para dizer ao teu irmão, aquele hino que não sei se é da Mai canta, hoje eu estou no palco e você está lá embaixo? Você vai me ver no palco? É para isso que você quer? É em vão o teu pedido. Agora, o carro que você quer vai glorificar a Deus? Deus vai conceder o teu pedido. Deus vai te dar. Pastor, eu não quero carro não, eu quero feito irmã Ivonete. É Ivonete? Eu quero a motozinha elétrica, pastor. Que vem, não paga IPVA, não paga nada, é só colocar lá na tomada, carrega a bateria e voa. Ela chegou ali, chavinha. Isso não faz zoada nenhuma. Eu quero uma moto dessa, pastor. Para que você quer moto? Para competir com o Maurinete? Deus não vai lhe dar. E se der, tenha cuidado, porque, viu, você está se amostrando. Agora, se é para a glória de Deus, Deus vai te dar. Deus vai te dar. Deus vai te abençoar. Deus vai fazer você próspero. Que seja para a glória de Deus. Lázaro morreu. Adoeceu. Era amigo de Jesus. Amigo, amados, são pessoas íntimas. Às vezes a gente diz, fulano é minha amiga. Não é tão amigo assim. Pode ser colega, pode ser um parente, pode ser alguma coisa. Mas amigo é algo selecionado. Certo? Amigo é algo, é pessoas em que tem intimidade e confidente. Pessoas confiáveis. Pessoas que sentam à mesa. Escuta só. Aonde é que você se sente mais seguro? Na tua casa. Na tua casa, você deita e dorme, porque você se sente seguro. Jesus dormia na casa de Lázaro, porque ele se sentia seguro. Lázaro era seu amigo. Certo? Agora há pouco perdemos um obreiro, o filho foi, cortou, meteu o facão por trás no pescoço do pai, matou o pai. Certo? Ele na sua casa, se sentindo seguro e recebeu um golpe de facão no seu pescoço, dentro da sua casa, aonde ele se sentia seguro. Jesus foi para a casa de Lázaro sabendo que não ia levar golpe de facão. Dormiu. Certo? A Bíblia Sagrada diz que as irmãs de Lázaro, quando Jesus chegava, e Jesus não andava só, era ele mais 12. Certo? Quando chegava, diz, chegou Jesus, prepara comida. Corre para lá. Ministramos aqui sobre isso, não vamos falar sobre isso. Prepara comida. E corre para lá, corre para cá, mas atendia Jesus. Jesus se sentia bem. Era amigo. Mas Lázaro adoeceu. Jesus disse, essa enfermidade é para a glória de Deus. Depois de alguns dias, Jesus disse, eu vou acordar Lázaro.
Senhor, se vai acordar, ele vai despertar. Não, pai, ele morreu e eu vou ressuscitar. Na corrida lá, chegou lá onde estava as irmãs do defunto, disse, Senhor, já faz 4 dias. Irmã, entenda isso. Nós é que somos agoniados e ansiosos. Jesus nem chega atrasado e nem chega adiantado. Ele chega na hora certa. Amém? Na hora certa, ele vai chegar na tua vida. Onde é que está o defunto? Já cheira mal. Não quero saber a que catinga tá. Quero saber onde é que ele tá. Tá ali, tira a pedra. Senhor, tira pedras. Não seja incrédulo. Tirou a pedra. Lázaro, vem para fora. Lá vem o defunto enfaixado. Tirai-o, deixai-o ir. Aleluia. Porque tudo seja para a glória de Deus. Amém, amados. Decline a tua cabeça. E eu gostaria que você fizesse a oração para Deus aumentar a tua fé. Lembrando que as bênçãos de Deus vêm quando nós vivemos em obediência. Soberano Deus, amantíssimo Pai, eu quero te pedir neste momento, Senhor, depois da palavra ministrada, eu quero te pedir, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Senhor. Oh, Senhor Deus, aumenta a fé das tuas filhas que vieram para a oração. Aumenta a fé das tuas filhas, dos teus filhos que aqui chegaram para clamar a ti, Senhor. Aumenta-nos a fé. Nós cremos que tu és o Deus que faz. Nós cremos que tu és o Deus que manifesta a tua glória. Agora aumenta-nos a fé, porque nós somos tão frágil, tão fraco, imperfeito, mas não podemos perder a visão que tu trabalha por todo aquele que em ti espera. Amantíssimo Deus, soberano Pai, te suplicamos no nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus, amém. Fiquemos em pé, amados. A dirigente, por gentileza.